Fala galera, eu sou o PR e estou aqui para te ajudar a acertar questões de concurso. E hoje vamos continuar o nosso estudo sobre o Windows 10. E o primeiro assunto de hoje são as múltiplas áreas de trabalho do Windows. Percebam que se eu vier nesse botão chamado Visão de Tarefas, aparecem para mim os programas que estão abertos nesse momento nessa área de trabalho, como por exemplo o Paint e também o OBS Studio, que é o software que eu estou utilizando para gravar essa aula. Porém, eu posso adicionar outras áreas de trabalho. Percebam que eu criei uma nova área de trabalho, totalmente independente, onde eu posso abrir programas aqui. Por exemplo, vou abrir o painel de controle que nós aprendemos na aula passada. Percebam que aqui eu tenho a área de trabalho com o Paint e o OBS Studio, e na outra área de trabalho eu tenho o painel de controle. Percebam ainda que eu posso desabilitar esse botão na minha barra de tarefas. E agora, como eu abro a visão de tarefas? Pessoal, independente se eu tenho ou não o botão, as teclas de atalho funcionam. Então, se eu pressionar o Windows Tab, abre a visão de tarefas do Windows, onde eu tenho acesso às áreas de trabalho e também posso criar novas áreas de trabalho. E agora que vai ficar mais interessante ainda. Com teclas de atalho, eu posso inclusive alternar entre as áreas de trabalho. Percebam que se eu pressionar a tecla Ctrl, a tecla Windows e os botões direcionais para a esquerda ou para a direita, eu vou alternando entre as áreas de trabalho. Então aqui eu estou na área de trabalho 1, pressionando para a direita, área de trabalho 2, novamente pressionando o atalho Ctrl Windows e seta direcional para a direita, área de trabalho 3. E posso voltar pressionando Ctrl Windows e direcional para a esquerda. E para finalizar, vou pressionar o Windows Tab e vou mostrar para vocês o que acontece se eu finalizar as outras áreas de trabalho. Percebam que todos os aplicativos abertos se concentraram na mesma área de trabalho, área de trabalho 1. Muito legal, não é mesmo? Pois se prepara, porque legal mesmo vai ser o que deixamos para o final desse vídeo. Mas vamos continuar. E o nosso próximo assunto é a área de transferência. Lembram dos atalhos Ctrl+C e Ctrl+V, que servem para copiar e colar, não é mesmo? Bem, hoje eu vou ensinar um novo atalho, o Windows V. Pressionando o Windows V, nós vamos ter uma janela com a área de transferência, onde temos dados copiados. E para isso, vamos abrir o bloco de notas, ou Notepad, e aqui eu vou digitar alguns textos, para nós podermos copiar. Percebam que se eu copiar um por um dos textos, e agora eu colar, somente vai colar o último texto copiado. Porém, eu posso acessar essa área de transferência com todos os textos copiados até agora. Basta eu pressionar Windows V. E agora eu acesso a área de transferência. Nessa janela, basta que eu escolha o texto que eu copiei anteriormente. No caso, texto 1. Querendo copiar o texto 2, vou lá e clico em texto 2. Texto 3, ou até o texto 4. E fica mais legal ainda, porque nessa área de transferência eu também posso colocar imagens. Por exemplo, eu vou pressionar a tecla que já aprendemos, Print Screen. Agora eu tenho na minha área de transferência a imagem da minha tela. Percebam ainda que se eu abrir o Paint, eu posso colar essa imagem. Gostou, não é mesmo? Então deixa o like no vídeo e já se inscreve no canal. Afinal, onde mais você encontra aulas tão completas, diretas e de graça? E vamos continuar. Ainda sobre a área de transferência, eu quero deixar claro uma observação. Lembram do que estudamos lá em memória volátil e memória não volátil? Então, a memória RAM é uma memória volátil, lembram? Isso significa que após desligarmos a energia do PC, perdemos o que está na memória. E adivinha onde estão as coisas da área de transferência? Exatamente, na memória RAM. Ou seja, se desligarmos o PC, limpamos a área de transferência. Perfeito? Então, vamos seguir em frente. Agora vamos falar sobre o gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas fica lá perto do painel de controle que vimos na aula passada. Então, vou em menu Iniciar, Sistema do Windows, Gerenciador de tarefas. E aqui temos aquela máxima: mexa que você aprende.
Mas aqui eu quero comentar rapidamente sobre 3 abas super importantes. A aba Processos, a aba Desempenho e a aba Inicializar. Na aba Processos, temos todos os processos que estão rodando no PC agora, bem como detalhes do uso de cada processo. E eu posso até finalizar algum processo que eu queira. Basta que eu clique nesse processo e finalizar a tarefa. Já na aba Desempenho, temos uma visualização detalhada, inclusive até com gráficos, do uso dos nossos hardwares. Percebam a CPU, a memória, disco rígido, dentre outros. E para finalizar, eu quero falar sobre a aba Inicializar. Aqui, temos os programas que inicializam automaticamente com o Windows. Percebam que podemos até desativar alguns se quisermos. E vamos seguindo. Vamos fazer um breve comentário sobre o bloco de notas e o WordPad. Então eu vou abrir o bloco de notas e também vou abrir o WordPad. E aqui eu vou deixar lado a lado para melhorarmos nossa visualização. O bloco de notas é um editor de texto simples, ou seja, sem formatação. E o bloco de notas salva seus arquivos em .txt. Já o WordPad é um editor de texto que acompanha o Windows desde a sua versão Windows 95. Ele não é tão robusto, nem tão cheio de opções como o Microsoft Word, mas com ele conseguimos fazer algumas formatações no texto. E a sua extensão de arquivos é o .rtf. Percebam que eu consigo formatar o texto, mudando fonte, mudando tamanho, mudando até a cor se eu quiser. Então vamos fechar esse arquivo. E como na aula anterior, deixamos o melhor para o final, o prompt de comando, ou como se chamava antigamente, MS-DOS. Ele é um interpretador de linha de comando. E para abrirmos o prompt de comando, vamos no menu Iniciar, Sistemas do Windows, Prompt de comando. E agora eu vou te passar os comandos mais interessantes para provas de concursos. Mas não se preocupe, todos são de fácil memorização, você vai ver. E o primeiro comando que vamos mostrar é o dir. O dir vai listar os diretórios daquela pasta. E qual a pasta? A pasta que estamos no momento. Lembro que na aula passada vocês aprenderam sobre o caminho do arquivo e o caminho da pasta? Então, percebam que nesse momento estamos na pasta icon. E a pasta icon, por sua vez, está na pasta usuários, que por sua vez está em C2 pontos, que é o nosso disco local. Esse é o nosso diretório. Então, com o comando dir, pressiono o Enter e assim são listados os diretórios que estão dentro desse diretório que eu estou. No caso, diretório icon. Mas PR, o que é o diretório? Diretório, pessoal, é exatamente o que já estudamos como pastas. É exatamente onde eu estou no momento. C2 pontos, /users, /icon. Percebam ainda que esse /users é a pasta usuários que está dentro de disco local. Da mesma forma acontece com desktop. Percebam aqui que nós temos uma pasta chamada desktop, que é a pasta área de trabalho. Então já vou aproveitar e te passar o próximo comando. Comando cd, change directory, que traduzindo seria mudar o diretório. Ou seja, eu vou abrir aquele diretório ali, desktop. E agora, o diretório atual que eu estou é o desktop. Percebam que eu estou no diretório desktop. C2 ponto, users, icon, desktop. E antes do próximo comando, eu vou te ensinar um comando para limpar a tela. CLS. Ele limpa a tela. E vamos continuar. O próximo comando é para criarmos diretórios, ou seja, make dir. MD. Então, MD, teste, eu vou criar uma pasta dentro da minha área de trabalho. Pressiono Enter e percebam que apareceu aqui já a pasta. Vou fazer novamente. Teste 2. Percebam uma outra pasta. Estão percebendo? E agora o comando vai ser RD, que é exatamente remove. Remove dir. Se eu quiser remover a pasta teste 3, RD, teste 3 e pressiono Enter. Vocês viram que sumiu a pasta. E novamente vamos limpar a tela. E agora vamos ver o comando move. Move teste 2 para teste. Eu vou movimentar teste 2 para dentro de teste. E assim eu movi uma pasta para dentro da outra. Percebam que se eu entrar dentro de teste e der um dir,
eu tenho lá a pasta teste2. E para voltar, eu mudo o diretório voltando com 2 pontos. Eu estou dentro de teste. E agora eu vou voltar, vou subir um nível para desktop. Percebam. Agora eu estou dentro de desktop novamente. Vamos dar um CLS. E o penúltimo comando de hoje será o este. Com ele, eu vou desligar o prompt de comando. Porém, eu vou abrir novamente. E agora eu peço a sua atenção redobrada. Afinal, já estamos quase finalizando nossa aula. E o comando agora será o shutdown. Esse comando me permite desligar o computador. Porém, ele tem alguns parâmetros. O que são parâmetros, PR? Parâmetros são complementos para um comando. E na prática, vamos entender melhor. Por exemplo, o shutdown exige um parâmetro inicial, que pode ser "-s" ou "-r". "-r" é de restart, ou seja, shutdown "-r" reinicia o computador. Shutdown "-s" desliga o computador. O S é de shutdown. Então, como eu quero desligar, será shutdown "-s". E agora eu tenho um parâmetro opcional, que é o "-t". Esse "-t" é de time. Com o parâmetro "-t", eu posso informar a quantidade de tempo em segundos para o desligamento do meu PC. Então, se eu colocar "-t 60, o computador será desligado em 60 segundos. Como eu não quero esperar esse tempo todo, vou colocar "-t 10. Então, em 10 segundos, ele vai desligar o meu PC. Pressionando o Enter, ele já vai iniciar. Então, agora, vamos ver como tudo isso cai em provas de concursos públicos. Vamos lá? E a primeira questão é: questão 1. Assinale a alternativa que define a frase "estrutura utilizada para organizar arquivos". E então, questão fácil, não é? Então escolha uma opção e vamos conferir. Exatamente, pessoal. Parabéns. Item B. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Um usuário do Microsoft Windows 10, em sua configuração padrão, ao preparar um documento de texto simples pelo aplicativo acessório Bloco de Notas, utiliza o atalho por teclado e abre uma janela contendo o histórico da área de transferência para colar trechos diferentes, conforme se vê na imagem a seguir. A alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado é... E aí, pessoal, vimos na aula de hoje. Então, qual a opção que você marca? Vamos conferir? Exatamente, pessoal. Tecla do Windows mais a letra V. Próxima questão. Questão 3. O sistema operacional Windows 10 possui o gerenciador de tarefas, qual permite em tempo real, por exemplo, e essa questão eu quero comentar item por item. Então você vai marcar uma opção, nós vamos conferir e logo após vamos comentar os itens errados. Vamos lá? Já marcou sua opção? Vamos conferir. Exatamente, pessoal. Item E. Nós vimos hoje que o gerenciador de tarefas tem uma aba de desempenho, onde lá nessa aba desempenho nós podemos ver, inclusive com gráficos, como está o desempenho dos nossos hardwares. Mas vamos comentar os outros itens. Item A. Alterar as configurações de segurança e de manutenção do computador. Pessoal, isso nós vimos na aula passada. Na aula passada nós estudamos o painel de controle e lá tem exatamente essa opção. Item B. Atualizar o driver de um dispositivo do computador. Nós também vimos na aula passada, lá no gerenciador de dispositivos, que pode ser acessado pelo painel de controles. Item C. Executar a limpeza de um disco selecionado. Nós ainda não vimos essa opção, mas você também pode acessá-la pelo painel de controle. Item D. Fazer alterações no registro do Windows. Pessoal, essa opção é o editor de registros. Você pode acessar essa opção indo lá no menu Iniciar, Sistema do Windows, Ferramentas Administrativas do Windows. Lá você vai ver o editor de registro. Mas você também pode simplesmente clicar na barra de pesquisa ou no menu Iniciar e digitar Editor de Registro e vai aparecer o editor de registro do Windows para você modificar. Mais uma observação, cuidado ao mexer no registro do Windows, ok? Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. Sobre o sistema operacional Windows 10, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Item 1. A lixeira é um mecanismo usado para armazenar itens excluídos pelo usuário
de forma que possam ser restaurados futuramente. Isso nós já vimos, pessoal. E então, pessoal, correto ou errado? Correto, não é? Item 2. A área de transferência é uma área de armazenamento temporário de informação que o usuário copiou ou recortou de algum lugar. E aí, pessoal, isso nós vimos na aula de hoje. Também item correto, não é? Item 3. O Notepad é um programa produzido pela Microsoft para reproduzir as diversas mídias digitais. Opa! E aí, pessoal, isso está correto? O Notepad ele reproduz diversas mídias digitais? Não, né, pessoal? O Notepad, ou bloco de notas, é um editor de texto simples, sem formatação, que salva os seus arquivos em .txt. Item 4. O WordPad é um processador de texto incluído na instalação do Windows. Está presente desde o Windows 95. Correto, né? Nós vimos na aula de hoje também isso. Inclusive, o WordPad salva seus arquivos em .rtf. Então, escolha um item e nós vamos conferir. Item C, pessoal. Apenas os itens 1, 2 e 4 são verdadeiros. O item 3 nós vimos que é errado. Questão 5. No Windows 7, é possível realizar diversas operações utilizando comandos diretamente no prompt de comando, como, por exemplo, entrar em uma pasta, verificar a data do sistema e apagar um arquivo. Ao digitar o comando shutdown "-s "-t 3600", será possível. E aí, pessoal, embora a questão fale do Windows 7, nós sabemos e aprendemos na aula de hoje que esse comando também funciona no Windows 10. E aí, o que esse comando vai fazer? Então vamos conferir. Exatamente, pessoal. Shutdown "-s vai desligar o computador. "-t será o tempo em segundos para esse desligamento, que exatamente 3.600 segundos é igual a 1 hora. E como nas outras aulas, gostaria de deixar um versículo para a motivação de vocês. E esse versículo nós já citamos na aula passada, Lucas, capítulo 11, versículo 10, que diz: "Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á." Percebam que Deus aguarda que peçamos, que busquemos, que batamos na porta. E assim, a Bíblia nos promete que pedindo, receberemos, que buscando, acharemos, que batendo na porta, essa porta será aberta. Então, pessoal, fiquem com Deus e bons estudos. Até a próxima.